Bom, nosso bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, iniciando mais um domingo de trabalho na nossa casa, agradecendo a presença de todos, agradecendo também a presença dos nossos amigos que nos acompanham de forma online, seja através do Facebook, da página do Centro Espírita Pátria do Evangelho, como também da Rádio Comunitária Vida Nova, que retransmite as nossas exposições. Nossos trabalhos são feitos aos domingos, às 9 horas da manhã, com palestras e depois os passes de forma presenciais. Às segundas-feiras à noite, às 10 para as 8, também com exposição e depois os passes. E às quintas-feiras à tarde, às 2 horas da tarde, com plantão de passes e um trabalho sobre o Evangelho, um pouco de estudo do Evangelho e também com o bazar permanente. E depois, de forma online, às quartas e quintas-feiras à noite, às 8 horas, onde quem tiver interesse é só deixar um telefone com um celular, com o WhatsApp, que a gente inclui no grupo e depois passa no dia o canal, o link para poder participar dos grupos de estudos, né? Essa manhã a gente vai continuar falando do capítulo 1 do livro 4, sobre das esperanças e consolações, penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidades relativas. Tá? A gente vai falar hoje sobre, entre as questões 927 até a 930. Mas antes da gente iniciar, gostaria de convidar a todos que nesse momento, tentando esquecer um pouquinho os nossos problemas, as nossas atribulações do dia a dia, e tentar elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecer a mais essa oportunidade que temos nessa manhã, a espiritualidade que com certeza há tanto preparou e vem preparando esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, né, já começássemos a receber as suas intuições, os seus fluidos, essa energia gostosa, para a gente poder compreender um pouquinho mais a lição dessa manhã e sair daqui um pouquinho melhor do que quando a gente aqui chegou. Que cada um possa encontrar aquilo que veio buscar na manhã desse domingo, e a espiritualidade, né, mais uma vez agradecendo o seu trabalho, a gente pede a permissão então para iniciarmos os estudos dessa manhã. Ser conosco e que assim seja. Então, como dito, né, a gente vai continuar falando sobre felicidades e infelicidades relativas. E a primeira pergunta dessa manhã que Kardec faz para a espiritualidade é: não há dúvida que para a felicidade, né, o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Né? Então, qual que é a pergunta aqui? Né? Para quem de fato passa por necessidades do básico, né? A infelicidade dessas pessoas no nosso planeta de prova e expiação, no nosso planeta material, ela não é uma infelicidade real? E a resposta é: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Né? Então, de fato, né, as pessoas, né, aquelas pessoas para quem falta o necessário, né, falta tudo, né, tanto do ponto de vista material, quanto também do ponto de vista de saúde, de doença do corpo. Né? Existe ali uma infelicidade real para aquelas pessoas. Né? Porém, a espiritualidade vai um pouquinho mais além. Né? O que ele fala aqui? Que pode ser que essas privações materiais ou privações de saúde se dê exclusivamente por sua própria culpa, né? Ou por demazelas nesse plano agora, nessa presente encarnação, ou por mazelas que vêm de vidas pretéritas, né? E depois ele vai um pouquinho mais além ainda, né? Se você é a causa de ocasionar essa falta para alguém, então você vai ser penalizado por aquilo, né? Então é óbvio, aquelas pessoas que têm hoje o poder material, por exemplo, de governar toda uma população, né? E se por culpa dessas pessoas
falta o básico, falta ali o necessário para aquelas pessoas que estão sob a sua tutela, aqueles governantes vão ser depois responsabilizados pelos seus atos, por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Assim como nós, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa comunidade como um todo. Então, a humanidade, ela se encontra passando por fase de transição, né? Onde nós, homens, somos bons e maus. Nós sorrimos e choramos, abençoamos e maldizemos, alegramos-se, alegra-se e alimenta a tristeza, ama e odeia, perdoa e vinga, e assim por diante. Eu acho que isso resume bem o nosso dia a dia, né? Ora estamos amando, ora estamos odiando porque alguém fez alguma coisa que nós não gostaríamos. Ora estamos felizes, ora estamos tristes. Ora estamos agradecendo a Deus, ora estamos maldizendo a Deus, né? Porque acreditamos sofrer injustiças, né? E é por essas condições que não há lugar para a felicidade. Todavia, sabe-se que ela existe, principalmente o espírita e demais espiritualistas, né? Por quê? Principalmente o espírita e demais espiritualistas, né? Porque acreditamos, né, em vida futura, acreditamos em provas e expiações, acreditamos em causa e efeito, acreditamos na transitoriedade da passagem, né, da vida material, e acreditamos, né, ou deveríamos acreditar, que tudo aquilo que nós estamos passando hoje, ou tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje, é porque nós plantamos, né? Não tem como eu colher amor hoje se eu não plantei amor ontem. Né? Eu só vou colher hoje tudo aquilo que eu venho plantando no decorrer de todas as minhas existências, de todas as minhas passagens, tanto aqui enquanto encarnado, tanto também no mundo espiritual, né? Porque lá eu também faço as minhas plantações, faço os meus estudos, faço os meus trabalhos, planejo as minhas reencarnações, planejo as minhas tarefas, né? Então, no mundo terreno, nós encontramos o homem que tem saúde e depois ele sofre. Outros com muitos haveres materiais e sofrendo a falta do necessário. A gente encontra no nosso dia a dia diversas e diversas pessoas em diversas e diversas situações, né? Pessoas que têm de tudo do ponto de vista material e ainda assim são infelizes. Pessoas que falta muita coisa, mas ainda assim são felizes, né? Pessoas que não têm nada e são infelizes, pessoas que têm tudo e são felizes. Por quê? Né? Porque acreditam, né? Trabalham a sua vida, né? E aquelas pessoas que são infelizes, ou porque ainda não entenderam o porquê passam por aquelas situações, né? Ou porque vivem maldizendo e acreditando que a culpa sempre é dos outros, né? Em tudo é preciso que haja equilíbrio. A riqueza em demasia pode provocar distúrbios incontáveis e a pobreza do mesmo modo. Todas as duas posições nos mostram insatisfação, de maneira a criar instabilidade nos caminhos a percorrer. É lógico, são provas e são passagens diferentes, né? São sofrimentos diferentes. A quem falta o necessário, de fato, deve ser um sofrimento muito árduo, principalmente quando você tem filhos, quando você tem pessoas que habitam ali com você e você não consegue levar o básico para casa, né? Um alimento, uma roupa para passar um frio, um teto, muitas vezes, para poder acolher da chuva, acolher de uma tempestade, acolher das nossas intempéries do dia a dia. E aqueles que também têm muito e não conseguem ali trabalhar tudo aquilo que têm, né? Então, às vezes, a facilidade com que as coisas vêm, a facilidade com que a matéria vem, né? Então, tudo é muito fácil, né? E por isso também, muitas vezes, acabam sofrendo, porque às vezes é uma vida inútil, não estamos generalizando, né? Mas alguns relatos de que a gente vê, né? Então, esses dois extremos, né? É o que ele fala aqui, que são posições que mostram insatisfações, né? O que se encontra mais ou menos feliz, sentindo mais de perto que existe a paz, é aquele a quem nada falta para a sua vida material, mas que não comete o desperdício da economia divina pelas suas mãos, né? É o equilíbrio, né? É tudo na vida, né? Trabalho é bom, mas de forma equilibrada. Estudo é bom, mas de forma equilibrada. Descanso é bom, mas de forma equilibrada, né? Tudo é equilíbrio, né? Comida, exercício, tudo tem que ser de forma equilibrada.
Quase sempre as faltas que sofres são por culpa dos que sofrem essas privações, por não saberem respeitar as leis de harmonia, né? Quem come em demasia, com certeza vai ter problemas depois de saúde, né? Quem pratica exercícios em demasia pode ser que prejudique o corpo. Quem não faz nada também pode ser que sofra ali na frente. Tudo mais constitui processo de despertamento espiritual. Ainda precisamos muito da dor, pois ela acorda em nós valores que depois nos farão agradecer a sua cooperação divina, né? A gente sempre fala que quando falta o amor, aí vem a dor, né? Porque a dor, ela vem para nos dar esse alerta, né? Assim como a dor no corpo, ela serve para nos dar o alerta de que algo não está bem, né? Quando o meu joelho dói é porque tem algum problema ali naquele joelho, eu preciso procurar o porquê daquela dor. Quando essa dor é espiritual, eu também preciso procurar a causa dessa dor. O que está me gerando essa dor? O porquê que eu sofro? O porquê que dói? Por que às vezes eu não consigo dormir à noite? Porque às vezes eu não tenho paz interior, né? Eu preciso procurar esse. Então ela vem através desse sentimento de dor, né? ou dessa causa, para fazer com que a gente tenha essa volta para nós mesmos, essa volta para o nosso interior. As provações dos outros são um chamado à nossa consciência, no sentido de os ajudarmos a carregar a sua cruz. Jesus é misericórdia em tudo, e tudo fez para aliviar os fardos dos sofredores e suavizar o jugo dos que padecem, nos mostrando que deveremos fazer o mesmo, né? Por isso que a gente vive em sociedade, porque eu não posso simplesmente olhar a dor do próximo e aquilo também não me machucar. E eu também não tentar fazer nada para que eu possa auxiliar aquela pessoa, né? Seja do ponto de vista material, seja também do ponto de vista moral. Aí na próxima questão, Kardec pergunta: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação, né? Quando ele fala vocação aqui, é aquela aptidão que eu tenho para um trabalho, para fazer alguma atividade do ponto de vista material, né? Então, assim, qual que é a pergunta aqui? Então, muito desses nossos males, esse nosso sofrimento, não está por não seguir aquilo que nós planejamos lá na erraticidade? E a resposta é: assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele, né? Então, às vezes, eu quero estudar determinada matéria, eu quero seguir determinada profissão. Mas isso não dá dinheiro, né? Então, você foca em outro lugar, né? E de repente nós, como pais, estamos desviando essas vocações dos filhos, pensando pura e simplesmente do ponto de vista material. Aí tem uma subpergunta: acharíeis justo então que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Né? Lembrando-se que esse livro foi escrito há mais de 150 anos atrás, né? E a resposta era um pouquinho longa, mas ela é bem clara, que fala o seguinte: cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, e etc. E daí Kardec faz um comentário: no afastarem-se os homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação.
se uma educação moral houvesse colocado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido, né? Se nós, como sociedade, de fato, né, reconhecêssemos todo tipo de trabalho, né, honesto, é lógico, né, mas desde um músico, de um artista, né, de um filósofo, de um professor, né, e de fato ali houvesse o reconhecimento material, com certeza a gente não estaria passando por isso de eu preciso escolher uma profissão para pensar no meu futuro material, para pensar naquilo que vai me dar dinheiro. E sim, eu pensaria em fazer algo que de fato eu gosto, sabendo que aquilo também vai me dar os mesmos frutos, né? A grande necessidade de o espírito seguir sua vocação natural, aquele que ele traz na sua consciência, determinada pelas suas necessidades espirituais. Compete aos pais reforçarem essa vocação quando descoberta, no sentido de que o filho caminhe com os seus próprios pés, né? Eu lembro da história de uma palestra uma vez, de um professor, né, que ele fala sobre essa questão de vocação, de você ter que, de fato, incentivar o seu filho a fazer aquilo que ele gosta, né? E depois, no final dessa palestra, um pai veio conversar com ele e falou: o meu filho, a gente tem uma família muito rica, né? Eu tenho várias e várias fazendas, a gente trabalha com agronegócio, né? E meu filho queria fazer história, né? E eu já proibi ele de fazer história, porque assim, ele tem que continuar o legado da nossa família, né? E daí ele conversa com esse pai e fala: mas será que não é isso que ele precisa, né? E assim, existem hoje, se ele de fato se dedicar àquilo e de repente passar num concurso público e virar um professor universitário, talvez ele consiga amealhar ali os recursos, não para viver da forma como você deseja, mas para viver bem. Hoje existem professores universitários que ganham mais do que advogados, do que alguns médicos, né? Depende muito do cargo que ele ocupa, de onde ele chegou, mas é um professor, ele estudou para aquilo, ele foi atrás. E daí ele cita um exemplo, né? Ele fala assim: você conhece um palestrante chamado Leandro Carnal, né? Fala: eu conheço, ele é bem famoso, né? Ele falou: então, ele fez história, hoje ele é professor, ele é palestrante, ele vive bem. E como que o senhor chama mesmo? Né? Então, assim, olha a história que ele contou, né? Então, assim, você conhece um professor de história, né? Eu não lembro do seu nome. Você tem várias e várias fazendas, né? E depois, quando ele conta essa história, o menino manda uma mensagem para quem estava fazendo a entrevista para o palestrante. Ele fala: meu pai deixou eu fazer história, né? Obrigado pelo conselho que você deu para ele. E hoje eu estou muito feliz, né? Talvez não ganhe o tanto que o pai ganhava, talvez não viva com o mesmo luxo que o pai vivia, mas ele seguiu a sua vocação e teve incentivo dos pais, né? Quando certas circunstâncias torcem os sentimentos, tudo dá errado na vida da alma. Se um espírito tomou um corpo para seguir a carreira da medicina e por tais ou quais meios humanos vai para o campo, certamente que sofrerá intimamente a falta do ambiente da medicina. Quando se dá ao contrário, ele fica deslocado no meio dos seus colegas. Cada qual deve, por lei maior, situar-se em seu lugar, no sentido de que a própria consciência lhe deu o amparo, né? É fazer de fato aquilo que eu me propus a fazer na erraticidade. O melhor é fazer qual os antigos. Primeiramente ensinavam ao filho uma profissão, fosse esse filho da mais baixa escala da sociedade ou da mais alta posição social, para depois seguir o que a ele mais interessasse na vida. Ficava assim a profissão simultânea à condição de doutor, para o caso de precisar colocá-la em uso, como no caso de Saulo de Tarso, ou Paulo depois, né? Que era tecelão e doutor da lei. Então, assim, é de fato, né, é dar os caminhos, é mostrar as oportunidades. E nós, como sociedade, devemos trabalhar em prol disso, né, onde, de fato, né, quem quiser seguir determinado caminho, né, e a gente sempre ajudando um ao outro, né, é por isso que a gente vive sempre em sociedade, né? A nossa evolução, ela é individual sempre, mas a gente aprende com os erros e com os acertos de todos nós. Aí, na próxima questão, Kardec pergunta: pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu redor
embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Ou seja, se de fato vivêssemos em uma sociedade justa, esses acontecimentos de pessoas passando pelas necessidades mais básicas, não haveria de acontecer. Porque um ajudaria o outro. Assim como a gente faz dentro de casa, quando a criança nasce, você não coloca ela para trabalhar. Você dá a educação, você dá ali o alimento, você dá a saúde, você dá o teto, quando tem condições para isso. E à medida com que aquela criança vai se desenvolvendo, ela vai estudando, ela vai escolhendo os seus caminhos. Assim também a gente deveria começar, pela nossa família, depois pelos nossos amigos, por aqueles que nos estão ao nosso redor, A Madre Teresa de Calcutá sempre falava que amar ao próximo é muito difícil, Porque eu amo quem está longe, mas quem está ali ao meu redor, que eu vejo todos os dias, Então, quando eu faço um mutirão para mandar a cesta básica para o pessoal que está passando fome, porque sofreu uma tragédia, igual aconteceu alguns anos atrás, por exemplo, em Brumadinho, em uma semana você consegue encher caminhões e caminhões com alimento, com água, com roupa, Porque para mim, Fábio, é muito fácil. Eu não estou vendo quem está passando necessidade lá. Eu vou no mercado, compro uma cesta básica, entrego para alguém, alguém vai lá e leva. Mas e quando é o seu vizinho que passa necessidade? E ele às vezes não olha na sua cara, às vezes ele liga uma música alta à noite, às vezes ele não te trata como você gostaria. Daí você tem essa mesma compaixão para ajudar quem está ao seu lado, para quem não faz exatamente aquilo que você gostaria que fizesse? Então, as pessoas que têm a ideia de morrer de fome e não se alegram com nada, mesmo que se encontrem rodeadas de abundância, têm o passado gritando dentro da própria consciência. Esse passado precisa ser substituído por um presente, cheio de esperança e de trabalho honesto. Várias e várias pessoas que têm de tudo e falta tudo. Que têm de tudo, tem várias e várias matérias, carros, casas, dinheiro, aplicações, empresas, e ainda assim não conseguem se alegrar com o seu dia a dia, não conseguem sair da cama muitas vezes. Como diz aqui o texto, é o passado gritando na sua consciência. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui? O que eu preciso fazer? O porquê que eu preciso me sentir útil? O que eu posso fazer com tudo isso que eu tenho para me alegrar? Começar a olhar para dentro de si mesmo. E para isso, não precisa ter muito. A gente também consegue olhar hoje o nosso interior e saber o que eu posso ajudar, o que eu posso ser útil para alguém. A alma desce à carne para reajustar-se diante da consciência, para limpar a mente poluída do que fez em épocas recuadas. A tristeza que assoma a sua personalidade de vez em quando são paixões inferiores que vêm à tona para saírem e serem transformadas. E isso é um combate nosso todo dia. É um combate de que o que eu preciso me melhorar, o que eu preciso fazer. A gente tem ainda maus sentimentos, alguns vícios, alguns caminhos torturosos, algumas escolhas ruins. É isso que a gente precisa começar a enxergar. Não é errado ter esses sentimentos, o errado é alimentá-los e não tentar melhorá-los, e não tentar ali trazer à tona, trazer ali uma outra realidade, trazer ali uma outra face. É por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações, é por isso que a gente precisa de reencarnação. Estudamos no mundo espiritual, trabalhamos no mundo espiritual, mas temos que descer aqui a carne para reajustar tudo isso que a gente fez em vidas passadas e estamos fazendo nessa. Então, se eu quero ter uma próxima encarnação um pouquinho melhor do que essa, eu preciso começar a trabalhar agora,
para que numa próxima encarnação eu venha colher aquilo que eu estou plantando, né? E muitas vezes nem precisa esperar uma próxima, né? Essa colheita ela já começa a colher hoje aquilo que eu plantei ontem sábado, naquilo que eu plantei antes de ontem na sexta. Aquilo que eu fizer hoje, algumas coisas já vou começar a colher amanhã, na segunda-feira. Então, quando a tristeza, o medo de tudo, as lágrimas sem explicação, a tortura mental e mesmo os infortúnios surgirem em teus caminhos, é o passado gritando, é o mal que fizestes querendo sair do teu coração, é pois a maturidade chegando para a tua felicidade, né? O que é bom também, né? Porque se eu começo hoje a sentir essas tristezas por algo ruim que eu fiz, é porque eu estou começando a ter consciência daquilo que eu estou errando, né? Existem ainda várias pessoas que erram e não têm essa consciência, né? Que ainda não se arrependem, que ainda não conseguem sentir tristeza por prejudicar alguém, por fazer um mal ao outro, né? Quando a gente começa a ter esses sintomas de infelicidade, é porque eu já estou começando a recobrar um pouco a minha consciência e estou começando a enxergar aquilo aonde eu estou errando, né? E daí vem, de fato, esse sentimento de tristeza, né? Quando a gente erra, às vezes, no nosso dia a dia, por uma palavra, às vezes, maldita, por um gesto, às vezes, maldito, né? Por um ato que a gente, às vezes, faz de forma impensada, não dá depois aquele sentimento ruim à noite, né? Aquele sentimento de tristeza. Eu poderia ter feito diferente, né? É bem melhor do que se eu conseguisse dormir à noite, mesmo cometendo esses atos falhos, né? Então, quando eu já começo a ter esse sentimento de tristeza, esse sentimento de arrependimento, é a minha consciência trabalhando em cima daquilo que eu estou errando, né? Mas é óbvio, a gente ainda muitas vezes erra hoje, se arrepende amanhã, vai e erra de novo, né? Se arrepende à noite, na terça, vai e erra de novo, né? Mas uma hora vai deixar, né? Uma hora você vai começar a, de fato, a hora que você for praticar, falar, nossa, Fábio, eu pensei nisso ontem à noite, vai fazer agora de novo, né? Então talvez, com o passar do, talvez não, com certeza, com o passar do tempo a gente vai começando a ter essa maturidade. E não se deve ter a ideia de morrer de fome se nada falta na economia divina. Não se deve pensar em morrer, mas sempre em viver. Em agressão ao espírito é reflexo de agressões que fizemos aos outros e que devem ser combatidas pelo contrário do que fizemos. Só combatemos o mal pela prática do bem, né? Então eu só consigo de fato combater toda essa maldade que tem no nosso mundo a hora que você sair para a rua e começar a praticar a bondade. Enquanto a gente deixar, né, com que o mal prevaleça, por inércia nossa, por inércia das pessoas que querem fazer o bem, o mal ainda vai prevalecer. E na última questão dessa manhã, na 930, é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se de sua posição. Mas entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequências de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas, né? Em resumo, a pergunta é aquelas pessoas que não têm de fato condições de trabalhar, porque o corpo ali não se sustenta, porque o corpo ali não consegue trazer, né, agir de forma como o espírito precisa, e daí pode ser por prova daquele espírito, pode ser por expiação daquele espírito, pode ser por missão daquele espírito, né? Não importa a causa, mas existem pessoas hoje, a gente deve conhecer algumas delas, que de fato não conseguem prover nada, né? Aí a pergunta é sobre essas pessoas. E a resposta: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade em que eu posso fazer mais, eu devo fazer mais em função de alguém, né? Quando ele fala morrer de fome aqui, é porque de fato existem pessoas que morrem de fome, existem pessoas que morrem de frio, existem pessoas que morrem na chuva, existem pessoas que morrem por falta de medicamento, né? E numa sociedade justa, isso jamais deveria acontecer. Kardec comenta que com uma organização social criteriosa e previdente,
Ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado no meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, pela lei cristã, ou seja, pelos ensinamentos de Jesus no seu Evangelho, ninguém passa necessidades, desde quando obedeça a seus preceitos no que toca à vida. Né? Se a gente pegar aqueles exemplos que Jesus deu e a forma como ele falou, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Fazei ao próximo exatamente como você gostaria que o próximo lhe fizesse. Isso resume bastante coisa. Né? Se eu consigo prover o próximo, e eu gostaria que, se eu estivesse passando por aquela mesma necessidade, alguém fizesse por mim, então eu vou lá e faço. Né? E aqui, tanto do ponto de vista material, mas também do ponto de vista moral. Né? Porque muitas vezes você pode ajudar alguém com um abraço, com um sorriso, dando ouvidos, né? Conversando, estimulando, né? Trazendo aquela pessoa para perto, erguendo aquela pessoa, por assim dizer, né? Levando uma autoestima para ela. Os enfermos presos ao cárcere de provações recebiam igualmente tanto quanto os que trabalhavam. Qual dos trabalhadores gostaria de trocar posição com o enfermo? O que é melhor, trabalhar ou ficar preso ao leito? Os velhos, as crianças, os enfermos e os doentes precisam viver, e se Deus não deixa faltar para eles o ar, a chuva e o sol, os frutos e o teto, mesmo o ensejo de viver na terra, nós é que vamos negar a nossa parte do que podemos doar-lhes? Né? Deus dá o mesmo sol para todo mundo, né? Dá a mesma chuva para todo mundo, né? Dá o mesmo natureza para todo mundo. Se Deus provê de forma igualitária, independente do estado que eu estou hoje, do estado social pelo qual eu precisei reencarnar, pelas provas pelas quais eu preciso passar, por que que nós, né, seres infinitamente inferiores, não podemos fazer o mesmo? Né? Não podemos doar um pouquinho daquilo que nós temos. E para finalizar, o amor verdadeiro não exige, a caridade iluminada não pede recompensa, e a fé que se firma na razão não precisa do anúncio dos homens. No dia em que o Evangelho de Jesus penetrar os portais da política e os homens que a praticam o colocarem como carta de luz na magnitude que ele alcançou, nada vai faltar para o homem. Né? Quando a gente de fato viver, né, aquilo que Jesus passou há mais ou menos 2000 anos, aquilo que ele exemplificou, né? Ele deu o exemplo e ele viveu exatamente como ele explicou. A gente trazer um pouquinho para a nossa vida, né? Com certeza a gente vai ter uma sociedade mais justa. Né? Ah, mas e aquele que não quer se melhorar? Né? Tudo bem, né? É um problema dele. Assim como o perdão, por exemplo. Quando você quer perdoar alguém e a pessoa não quer te perdoar, também é um problema dele. Você já fez a sua parte, né? Ele vai um dia acordar, ele vai um dia entender pelo qual ele está passando. O que ele não pode é passar as necessidades básicas do nosso dia a dia. O que ele não pode é a falta de amor de um próximo, é a falta de perdão. E nós, como espíritas, né, a gente tem uma obrigação um pouquinho maior, porque nós estamos estudando para isso. Né? Então a gente não pode depois amanhã, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia que eu tinha que praticar o bem. Eu não sabia que eu tinha que praticar o amor. Eu não sabia que eu tinha que praticar o perdão. Isso é falado, né, em toda exposição, em todo grupo de estudo, todos os dias. Qualquer parte do Evangelho que você pegar para estudar, ali vai falar sobre amor, sobre caridade, sobre perdão. Né? Então, nós estamos estudando isso, mas nós precisamos começar a colocar isso aí em prática. Né? Então era isso que a gente tinha para passar essa manhã, agradecendo mais uma vez a presença de todos, também dos nossos companheiros de forma online. E agora a gente vai então para os trabalhos de passes presenciais, depois a gente volta aqui para o salão para fazer a prece de encerramento. Agora a gente convida os médiuns passistas a tomarem a câmara de paz.